Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tem muita coisa boa acontecendo. De fato, nós estamos aqui desde sexta-feira, mergulhando no Senhor. E o que Deus tem feito tem sido assim. Só quem tem percebido o Espírito Santo pode compartilhar de fato, de verdade. Quantos têm sido abençoados até aqui? Digam amém. É sempre bastante difícil para nós que ficamos por último, porque tanta coisa já foi dita. Né? O que dizer depois desses homens? O Murilo está dando risada, ele sabe que é assim. É bastante difícil. Primeiro dia nós tivemos o pastor Joubert aqui. Ele falou sobre as 4 prioridades de um cristão. O Murilo no sábado falou sobre a prioridade da missão. Hoje de manhã o pastor Everson quebrou tudo aqui. Ele falou sobre tantas prioridades, queridos. Ele teve 2 momentos de ministração. Mas ele falou coisas assim que eu acredito que muitos de nós que estávamos aqui não temos mais condições de seguir da mesma forma. Então, quantas prioridades Deus tem falado conosco? Eu quero continuar falando com você porque esse é o nosso tema. Eu quero falar sobre a prioridade da restauração. Existe uma prioridade no coração de Deus. E Deus, de fato, Ele deseja restaurar algumas coisas. Eu percebo que às vezes nós buscamos tanto a restauração de coisas, mas conversando com Deus, eu percebo que o que mais move o coração de Deus não são as restaurações das coisas. Porque, por exemplo, o tabernáculo de Davi pôde ser restaurado, tantas coisas foram restauradas, o templo foi restaurado, as muralhas de Jerusalém, elas foram restauradas, mas o que Deus mais ama é restaurar pessoas. Então eu quero falar um pouquinho sobre a respeito da prioridade da restauração na vida de muitos de nós. É uma grande responsabilidade mesmo. Quando eu abracei o Luiz ali no bebedouro hoje, antes do culto, o Luiz falou: pastor, eu acredito que Deus tem uma palavra de restauração para a igreja. E aquilo testificou no meu espírito, porque Deus vai trazer você de volta nessa noite. Quantos creem nisso? Existe um lugar que você jamais deveria ter deixado de estar, e Deus vai te reposicionar nele nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio nisso, piamente. Se você nos visita, se você está aqui pela primeira vez, que essa casa se torne um lar para você. Amém? Que você possa ser recebido aqui, em meio a essa família de discípulos, para que possam caminhar juntos. Quantos estão aqui pela primeira vez hoje? São muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você mantiver a sua mão erguida, você vai ganhar um bombom. Sabe um bombom assim de boas-vindas? Junto com esse bombom, um pedido de oração. Se você preencher esse pedido de oração, nós vamos orar por você nas madrugadas aqui na igreja. Nós temos uma reunião de oração toda quinta-feira, 5h30 da manhã, ok? Então, se você ainda não recebeu, erga sua mão, vai chegar um obreiro, uma obreira em você, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? A prioridade da restauração, Mateus capítulo 8. Eu quero partir com você a partir do verso 5. Mateus 8, 5. Eu estou com muita alegria na minha felicidade, irmãos. Deus de fato vai... Porque Deus é inesgotável, né? Ainda que nós sejamos limitados, Deus é inesgotável. Eu tenho certeza que Ele ainda precisa falar com alguns de nós. Se você estava aqui, ou se você não esteve, Deus precisa ainda comunicar algo aos nossos corações. Então vamos lá? Mateus capítulo 8, verso 5, melhor dizendo. É um texto bastante conhecido, mas eu quero entrar nele contigo. E diz assim o texto: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Algumas traduções diz atormentado. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Diga comigo: Jesus admirado. E disse aos o que acompanhavam:
Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Amém? Querido, eu quero falar um pouquinho com você a respeito desse texto dentro de prioridades, porque nós encontramos algo nesse texto um pouquinho diferente daquilo que nós vivemos no cotidiano. Jesus, por onde ele andava, todas as partes e regiões pelas quais Jesus passava, Jesus ele sempre esteve fazendo bem a todos. É comum você encontrar nos evangelhos, no trilho e na trajetória do ministério público de Jesus, Jesus tocando e abençoando pessoas de maneira assim. Nós não conseguimos nem explicar a maneira como Jesus, de fato, tinha uma sensibilidade para com as pessoas que às vezes tentavam acessá-lo. Então Jesus ele esteve fazendo assim milagres por onde passou. Mas eu queria chamar a sua atenção para algumas questões que todas as vezes que Jesus fazia milagres, as pessoas que buscavam o milagre em Jesus, via de regras, assim como nós, as pessoas buscavam para si. Quando você vê nesse texto um homem clamando por um servo, é muito diferente do que aquilo que nós vemos nos outros textos que ministra Jesus tocando e curando pessoas. Quando você olha para algumas pessoas a respeito da prioridade delas, a maioria dessas pessoas tem uma prioridade consigo. Por exemplo, Bartimeu, quando cego, ele diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele busca uma cura para si. Quando você olha para aquela mulher com fluxo de sangue, você vê que aquela mulher, em todo momento, ela tenta romper com a multidão para que ela pudesse acessar Jesus, mas para que ela pudesse ser curada. Quando você pega a viúva de Naim, ela tem um problema, o filho está morto. E quando o filho está morto, ela precisa de um milagre. E quando ela precisa de um milagre, ela precisa para o filho. Quando você olha para a mulher cananeia, você vai ver ela gritando para Jesus, para que Jesus pudesse de fato mudar a realidade da sua filha. Jairo, ele vai na praia e ele se prostra diante de Jesus, buscando em Jesus um milagre ou uma ressurreição para a filha que estava à beira da morte. Em todos os textos, ou a maioria dos textos em relação ao ministério de Jesus, você vai ver as pessoas buscando milagres para si ou para alguém da sua própria família. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa como nós encontramos nesse texto que lemos há pouco. Amados, esse centurião era um homem de autoridades. A palavra centurião vem de 100. Ele trabalhava para Roma. Ele era um homem de autoridade de posses, ele era um homem que podia buscar muitas coisas, ele poderia desempenhar muitas coisas na posição que tinha. Aproximadamente haviam 100 homens debaixo do seu comando. Porque mesmo sendo um centurião, não significa que todos tinham 100 homens debaixo do seu comando, mas ele podia ter até 100 homens debaixo do seu comando e das suas ordens. E quando esse centurião agora, ele tem um problema dentro de casa, diga comigo, dentro de casa. Porque ele tem um problema dentro de casa. Ele tem um servo dentro da sua casa. E a prioridade desse centurião, mesmo tendo a autoridade, a posição que tinha, ele deixa todo o seu convívio, toda a sua postura de autoridade, que ele poderia ter mandado alguém, ele poderia ter buscado outros recursos, ele deixa tudo isso. E ele então prioriza um servo, alguém que não era do seu sangue, alguém que não era da sua família. Ele prioriza um servo. Quando nós olhamos de maneira figurativa para a igreja, amados, nós somos os servos e a casa é a igreja. A maioria de nós precisamos aprender a prioridade do resgate do outro. Muitos de nós não entendemos isso. Nós temos lidado com pessoas ao longo dos anos na igreja e nós temos percebido que as prioridades que sempre movem o nosso coração, nós poderíamos falar sobre prioridade de busca a Deus, mas já foi dito tantas coisas a respeito disso desde sexta-feira. Falamos da missão, falamos de tantas coisas, mas deixa eu dizer para você, nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos.
E nós precisamos entender que uma vez salvos, Deus nos colocou em família. E nós precisamos buscar uma prioridade que move o coração de Deus. Deixa eu dizer algo para você. De todos os textos de curas e de milagres que nós encontramos no ministério de Jesus, você vai ver que a maioria dos textos vão frisar que a multidão, que aqueles que estavam presentes, que a própria pessoa que foi tocada, eles ficaram maravilhados com Jesus. Os textos chegam a dizer que eles eram maravilhados com os ensinos de Jesus. Sempre você vai encontrar textos bíblicos a respeito da multidão maravilhada com Jesus. Mas esse texto nos ensina que Jesus ficou maravilhado, admirado com a atitude de um homem. Porque a prioridade daquele homem não foi uma prioridade para si, mas foi uma prioridade para o outro. Não tinha a ver com algumas coisas que muitas vezes lutamos todos os dias, porque nós buscamos em última instância o nosso bem-estar. Tinha a ver com o bem-estar de alguém que sequer tinha ou levava o seu sangue na veia. Queridos, nós precisamos aprender a deixar o coração de Deus admirado conosco. Nós temos a condição como igreja de nos posicionar em prioridades das quais governam o coração de Deus, que vai fazer com que Deus de fato possa ficar maravilhado com a sua noiva. Deus ainda está em busca e à procura de uma igreja que se mova no sobrenatural, de tal forma que todas as coisas que ela faça, seja por palavras ou seja por obras, nós façamos com as prioridades do coração de Deus e não com as nossas prioridades. Uma das coisas mais difíceis no cristianismo, queridos, é nós entendermos o quanto Deus deseja que nós tomemos a nossa cruz. É uma das coisas mais difíceis. Porque tudo que nós fazemos, nós buscamos um retorno sobre essas coisas. Nós buscamos um saldo, nós buscamos um privilégio. A maioria das pessoas dos nossos dias, elas não fazem mais para Deus. A maioria das pessoas dos nossos dias, das igrejas dos nossos dias, elas não entendem mais a essência daquilo que nós estamos ouvindo aqui desde sexta-feira. A grande realidade, queridos, é que a prioridade do coração de Deus fugiu dos nossos corações. Então nós estamos sendo chamados nesses dias a retornar aquilo que de fato move o coração de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nós temos patrões aqui, nós temos empregados também, e temos autônomos, que são patrões de si mesmo. Mas qual de nós como patrões temos a coragem de fato e de verdade de largarmos tudo e buscarmos a Jesus lá no centro da cidade ou numa cidade vizinha para pedir para que Jesus possa de fato tocar um dos nossos empregados? Sabe o que nós fazemos, amados? Quando nós temos uma empresa, nós não queremos que ela pare. Nós desejamos a rotatividade de tudo que está acontecendo, nós almejamos o auge, nós almejamos o topo de tudo. Então, quando algum dos nossos ficam doente, dentro do sistema que está funcionando, nós mandamos ele para o INSS, nós falamos, nós pagamos até 15 dias, de 15 dias em diante você se vira com o INSS, é mais fácil substituir você do que resgatar você. E nós temos colocado essa mesma dimensão dentro dos relacionamentos na igreja em relação aos ministérios, à vocação e ao chamado. Quantas pessoas têm sido substituídas ao longo dos anos, porque nós não temos a paciência e nós não temos o coração do resgate do outro. Nós precisamos aprender que melhor do que a substituição é a regeneração, é o resgate. Deus trouxe você aqui porque Ele deseja resgatar você. Ele deseja colocar você de novo no lugar que você nunca deveria ter saído. Pessoas não tiveram paciência com você, foi mais fácil substituir você do que investir na sua vida, do que gastar tempo com você, do que priorizar você. Mas nessa noite, Deus está dizendo que Ele deseja nos recolocar. Eu tenho lidado com líderes ao longo desses anos, amados. Os líderes desses anos e do nosso século são líderes que se tornaram líderes automáticos. As pessoas se tornaram peças de engrenagem em uma roda viva da vida. As pessoas perderam a identidade, as pessoas se tornaram números. A maioria de nós não temos nome mais, nós somos um número em tudo que está acontecendo.
Nós não conhecemos mais a vida do nosso irmão, nós não conhecemos a existência dos nossos irmãos, nós não conhecemos aquilo que os nossos irmãos estão passando, vivendo. Uma das coisas mais lindas da igreja em célula é que a igreja em célula ainda permite algumas proximidades dentro disso, mas a maioria de nós preferimos as nossas prioridades e fazemos das pessoas uma engrenagem no processo. Outrora você estava servindo, e quando você parou com as funções, hoje, aos olhos até mesmo de muitos dentro da igreja, você não serve mais. Porque nós perdemos no nosso coração algo que pulsa no coração de Deus, que é resgatar aqueles que vão ficando. Queridos, deixa eu dizer para vocês, a igreja é uma das únicas instituições na face da terra que deixam soldados feridos no caminho. Nós precisamos nos arrepender. Porque esse centurião está dizendo, olha, existe um servo na minha casa. Existe um homem debaixo do meu comando na minha casa. Existe um homem que eu poderia dar qualquer ordem para os demais, que eu também tenho autoridade, eu poderia dispensá-lo, eu poderia rejeitá-lo, eu poderia renegá-lo agora. Ele já cumpriu um papel, já está velho. Mas esse homem, ele está nessa condição, mas ele não é essa condição. Ele está passando por um momento difícil, por um tempo difícil. E eu quero falar a respeito de alguns tópicos de quando nós não percebemos que as prioridades do nosso coração estão invertidas. E ao olhar para a vida de outros, nós não fazemos as contas daquilo que é vivencial para cada um deles. Primeira coisa que eu quero trazer com você. Esse homem, na verdade, o texto diz que ele estava na casa do centurião, mas ele estava de cama. Diga comigo, de cama. Sabe, queridos, quando nós perdemos o senso da prioridade no outro, nós não percebemos mais aqueles que estão acamados, porque eles vão caindo no esquecimento dos nossos dias. Você se lembra da pessoa um dia, você se lembra uma semana, duas, na quarta semana você não está mais orando por ela. Na quinta semana você se acostumou que ela está acamada. Passa-se meses, passa-se um ano, você sequer lembra que ela é da igreja. Essa pessoa, de fato, ela é esquecida, porque pessoas dentro da igreja acamadas são esquecidas pelos que estão. E deixa eu dizer algo para ti. Deus deseja trazer ao nosso coração um senso de compreensão daqueles que estão dentro de casa, mas estão acamados. Aqui dentro hoje, queridos, eu tenho plena convicção disso. Existem muitos músicos, pastores, presbíteros, profetas, homens e mulheres de Deus que perderam a sua voz, que perderam os seus pés, que perderam as suas mãos, porque ao longo dos anos foram sendo esquecidos pelo sistema, e as circunstâncias das prioridades foram mudando no coração dessas pessoas, porque também mudou no coração da igreja. E essas pessoas hoje que deveriam estar pregando já não tem mais voz, que deveriam estar cantando já não tem mais voz, que deveriam estar servindo já não tem mais força, porque são pessoas que estão dentro de casa, mas estão acamadas. Quantas pessoas, queridos, quando eu olho para o texto que diz assim, rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu tenho tido uma convicção a respeito disso. A igreja está cheia de ceifeiros que estão deitados, acamados. Homens e mulheres de Deus que deveriam estar fazendo o que Deus espera, fora dessas quatro paredes, mas estão acamados. O problema da igreja dos nossos dias não é falta de ceifeiro. O problema da igreja dos nossos dias são pessoas acamadas. Pessoas acamadas. Você já passou perto de alguma pessoa dentro da igreja que você fala, nossa, que dom precioso, mas ela não serve. Tem um dom maravilhoso, mas ela não serve. Porque as prioridades dela deixou ela de cama. Ela não soube discernir os tempos e as estações. Ela foi se afastando aos poucos. A igreja não teve sensibilidade para lidar com o resgate, com a restauração dessa pessoa em tempo oportuno. E hoje a pessoa se tornou. Mas tem dom, tem talento, tem graça, tem unção, mas não podem ser usadas, porque estão de cama.
Jesus, disse o centurião, o meu servo está em casa e ele está acamado. Sabe, querido, servo é um título, como eu e você temos, muitos títulos. Título de pastor, de presbítero, título de diácono, título de músico, tantos títulos. Título de obreiro. Senhor Jesus, eu tenho um obreiro, eu tenho um líder, mas está acamado. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para nós que Ele deseja nos tirar dessa condição. Sabe por quê, queridos? Aquele homem tinha uma importância para o seu senhor, para o centurião. Porque ele tinha aproximadamente 100 homens debaixo dos seus cuidados, mas ele foi atrás desse. Me lembra Jesus com as 99 ovelhas e a que se perdeu. Jesus nos conta uma parábola a respeito disso. Quando Deus está nos falando sobre prioridade, Ele diz, olha, havia 100 ovelhas, mas uma extraviou. E o pastor deixou as 99 e foi atrás da que se extraviou. Nós precisamos voltar, queridos, a ser uma igreja que se preocupa de fato, de verdade, com aqueles que estão ficando pelo caminho. Nós precisamos passar a amar as pessoas incondicionalmente, segurar na mão delas até que elas possam sair do leito da cama. Existem enfermidades que você dá um dipirona e a pessoa levanta, mas existem enfermidades que a pessoa precisa de uma quimioterapia. É um processo, é um tratamento longo, extenso. Mas nós perdemos a paciência porque nós vivemos sobre a urgência de tudo. Pastor Everson falou hoje de manhã a respeito da velocidade das coisas. Tudo para nós é urgente. E nessa urgência, as pessoas vão debilitando. Se você teve o privilégio de ainda estar em pé, servindo ao longo de todos os anos que Deus tem te trazido, e você não ficou acamado e não está de cama, você é 1 em 1000. Porque a maioria das pessoas tombam no caminho. Porque elas são feridas, e quando feridas não tem quem segura na mão delas. Porque elas são menosprezadas e diminuídas. Pastor, o senhor está defendendo aqui o pecado das pessoas? Não. Porque nós precisamos aprender a separar, queridos, as pessoas dos fatos. Existem muito mais coisas acontecendo entre o céu e a terra que nós não sabemos. Deus não nos revelou tudo. E às vezes nós temos só uma verdade. Por ouvirmos uma verdade, nós taxamos uma pessoa. Nós não sabemos a verdade da pessoa. Existem 3 verdades, queridos. Existem a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade divina. Eu fico com a divina. Porque nós sempre temos que entender que toda moeda tem 2 lados. E a maioria dos nossos irmãos passaram a ser carregados em leitos ao longo dos anos. Pessoas sensacionais, mas hoje elas estão de cama. Segunda coisa que eu quero falar com você. O centurião diz, Senhor, ele está acamado e agora está paralítico, está paralisado. Sabe, querido, querida, o fato de você estar numa cama, ou o fato de você ficar muito tempo acamado, vai atrofiando quem você é. Atrofia de tal forma que existe um momento na sua vida que se você não tiver uma disciplina de realmente trabalhar os nervos do seu corpo espiritual, você não funciona mais. Cuidado em ficar muito tempo em cima de uma cama. Eu conheço pessoas nos nossos dias que já estão em cima de uma cama 1, 2, 3 anos. Deixa eu dizer para você, haverá um momento que você irá atrofiar. E quando você atrofiar, a paralisia vai te alcançar, porque agora ele está dizendo, Senhor, eu tenho um servo em casa, ele está de cama, mas ele está paralítico, paralisado, não se mexe mais, agora ele precisa de ajuda para tudo. Sabe qual que é o problema de quando nós precisamos de ajuda em todos os sentidos, como se nós estivéssemos vegetando em cima de uma cama? Que nem sempre aquilo que nos alcança é o auxílio de Deus. Porque nós temos oportunistas em meio ao processo.
Porque o diabo sempre vai enviar alguém parecido com você, com as dores que você está carregando, com as lutas que você está vivenciando, com as questões que você pensa. E não é fácil lidar com isso, queridos. Porque quando nós menos esperamos, nós estamos desejando sair de um buraco, mas o diabo sempre vai enviar alguém que pensa como nós pensamos. Então nós perdemos a prioridade do outro. Por quê? Porque em pensar em nós mesmos em cima de uma cama, o diabo envia outra pessoa que só pensa nela também, e que tem outra amiga, outro amigo que só pensa neles também. E agora nós temos um grupo e uma comunidade de pessoas que pensam só em si e não pensam no outro. Esqueceram o mover do corpo de Cristo. Esqueceram que somos uma família, somos um corpo bem ajustado, ligados pela argamassa do amor do Espírito Santo. Porque quando Paulo vai falar a respeito de nós, ele nos fala que nós somos de fato um edifício. Quando Pedro vai falar sobre nós, ele também afirma que somos um edifício. Nós somos o corpo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita. E nós precisamos voltar à essência disso. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero dizer para você, quando a prioridade que Deus tem que colocar no seu coração não for mais uma prioridade só para com você, você vai voltar a viver o cristianismo que Deus espera. E a igreja será a igreja que nós estamos clamando, porque nós clamamos por um avivamento, mas Deus não vai trazer um avivamento para pessoas que são hedonistas, que só pensam em si. A pergunta que eu faço todos os dias, alguns irmãos me procuram: pastor, ora pelo meu negócio, ora por isso, ora por aquilo, pastor, eu queria prosperar, pastor, eu queria isso. E eu vejo os irmãos assim se degladiando com o mundo, para que eles possam estar no topo de tudo, para que eles possam prosperar. A pergunta que eu faço: para que você quer prosperar? Por prosperidade? Se a sua prosperidade não levar os seus recursos a ser canais nas mãos de Deus, ela é vã. Pastor, eu queria ter o dom do ensino, eu queria cantar, eu queria isso. Para que você quer isso? Você está pensando no coletivo? Você está se lembrando que enquanto você está se empenhando para que você possa romper muitas coisas das quais você sonha? Pastor, você é contra sonhos? Jamais. Ao contrário. Eu estou sempre incentivando pessoas e colocando pessoas no trilho para que eles possam chegar níveis acima. Mas deixa eu dizer para você, existe um processo na nossa vida, que quando nós estamos sendo trabalhados, nós não podemos perder as prioridades de Deus na nossa vida. São as prioridades dele. Pensamos em nós o tempo todo e agora nós temos um homem que está paralisado em cima de uma cama. O diabo não só quer você em cima de uma cama, ele quer te paralisar. Deixa eu dizer algo para você, o diabo não quer tirar os seus títulos. O diabo não quer tirar o fato de você ser cantor, o diabo não quer tirar o fato de você ser um diácono, o diabo não quer tirar o fato de você ser um presbítero, o diabo não quer tirar os nossos títulos, o título de pastor, o título de servo, porque ele tinha o título de servo. O diabo quer te paralisar. Ele quer fazer com que você não se envolva mais, que você corra só pelos... Querido, você precisa correr no centro da vontade de Deus, não corra ao derredor. Porque o diabo ele tem condições de deixar você com um título sem fazer nada. Eu estou aqui de cima olhando, eu poderia contar no dedo, irmão, quantos de vocês estão parados. Dos que eu conheço, porque tem um monte que ainda não conheço. Mas assim, para não errar, eu estou vendo uns 30 daqui. Para não errar. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu colocar você em cima de uma cama um dia, ele conseguiu paralisar o mover de Deus na sua vida através da sua vida. Porque você até hoje ainda toca naquele assunto lá que um dia você foi ferida, que um dia a igreja te machucou, que não era para ser daquele jeito, que um dia o irmão te machucou, que um dia você se abriu com alguém e as pessoas colocaram o seu nome na boca de todo mundo. E deixa eu dizer para você, é assim mesmo. É assim mesmo, todas as vezes que Deus inicia uma obra na sua vida, Ele te traz para o centro da vontade dEle, você vai se tornar alvo de Satanás.
E louve a Deus por isso, porque Jesus diz no seu sermão: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa e por amor ao Evangelho disserem todo mal contra vocês. Irmãos, eu não me importo com o que dizem a meu respeito em relação aos ataques de Satanás. Eu importo o que Deus diz a meu respeito, o que Ele pensa a meu respeito, porque Ele que me conhece, Ele sabe as minhas prioridades, Ele sabe o quanto eu enxergo vocês, Ele sabe o quanto eu me esvazio, porque nós precisamos nos esvaziar para que outros possam crescer. João Batista veio, ele foi precursor de Jesus. João Batista, ele foi um ótimo primeiro, mas ele foi um excelente segundo, porque quando Jesus apareceu e chegou, ele falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista saiu de cena. Pensar em prioridades de pessoas que precisam ser restauradas, existe um momento na sua vida que você precisa sair de cena para que eles possam aparecer, para que eles possam crescer, para que eles possam emergir. Quantas pessoas afundadas, mas você ainda as afunda mais com a sombra daquilo que você é. Porque você não pecou, porque você não errou, porque você não fez, porque não foi você quem caiu. E aí, ao invés de você de fato trazer essas pessoas à superfície, a sua sombra e o seu peso as afunda. Igreja, nós precisamos voltar à essência. Priorizar o resgate das pessoas. Onde está a sua família agora? O porquê a nossa família muitas vezes não está conosco? Quando eu digo conosco, amados, eu não estou falando de uma placa denominacional, porque às vezes você tem um familiar que mora até em outra cidade, nem tem condições dele congregar no mesmo lugar que você. Quando eu digo conosco, é porque na verdade o corpo de Cristo se trata de um reino que está além das paredes, mas nós precisamos professar a mesma fé. Um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Mas a maioria das famílias, elas são impedidas de acessarem a Jesus, porque aqueles que estão paralisados e acamados dentro da igreja mostram um Cristo morto. Porque elas veem assim: Ele não é capaz de tirar você dessa cama e dessa paralisia. Eu não quero. Como estão entendendo? Aí tem a ver com a missão, como o Murilão falou, nós temos uma missão: difundir o Evangelho a esse mundo perdido, a nossa família. Eu quero seguir com você. O terceiro estágio dessa conversa do centurião com Jesus é o estágio mais difícil de todos. Senhor, o meu servo está de cama. Senhor, o meu servo está paralisado. Senhor, o meu servo está atormentado. A tormenta, queridos, na verdade é um ataque espiritual contra a vida de alguém. Homens e mulheres de Deus que começaram bem e terminaram mal porque ficaram atormentados no caminho. É quando você de fato está debaixo agora de um ataque demoníaco no mundo espiritual. Porque agora você é uma pessoa atormentada. Nós temos pessoas que são atormentadas dentro da igreja. Você deve conhecer algumas. Elas são atormentadas. Por quê? Porque elas vivem debaixo de um jugo de escravidão, de acusação, de ataque todos os dias. Pessoas que lidam com o mundo espiritual muito diferente daquilo que você lida muitas vezes. Pessoas que estão debaixo de ataques severos no mundo espiritual porque estão atormentadas, porque um dia foram servos fiéis, mas por alguma circunstância que o texto não explica qual, agora está acamado, paralisado e atormentado. A tormenta é o pior lugar que um cristão pode estar, porque a tormenta não foi feita para nós, queridos. Deus não nos trouxe a salvação para que nós vivêssemos atormentados por coisa de forma alguma. Eu ainda sonho com uma igreja que, quando entender as prioridades, as pessoas de fato possam ser tocadas, que a gente nem precise tocá-las humanamente dizendo, enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, enquanto o louvor na casa de Deus está acontecendo, milagres, sinais, prodígios e maravilhas possam acontecer no nosso meio, cegos possam enxergar, paralíticos possam saltar de alegria. Eu ainda creio num evangelho que pode todas as coisas, num Jesus que pode transformar a nossa vida pelo poder da palavra e a unção do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, queridos. Quantas pessoas estão atormentadas, elas não suportam mais ouvir a verdade.
Bom, se isso acontece com você, segura. Eu creio que Jesus vai te libertar dessa condição. Mas existem pessoas que quando estão no culto, elas não aguentam de sono. Sabe o que é isso, queridos? Ataque espiritual. O diabo quer roubar de você a semente que Deus está trazendo para o seu coração e para a sua transformação. A pessoa não consegue ficar acordada. Queridos, não estou falando de canseira, tá bom? É assim, às vezes você tem uma vida toda, todo domingo você está bem. De repente, hoje você passou o dia inteiro na piscina, o dia inteiro jogando bola, hoje você veio e você está com sono. Um dia você veio e estava muito cansado com sono. Não é disso que eu estou falando, queridos. Eu estou falando de pessoas atormentadas, está tudo bem com eles, está tudo bem, eles passam todos os dias, em todos os lugares, de maneira maravilhosa. Eles sentam no culto para ouvir a palavra, eles não aguentam de sono. Eles não suportam o sono. É mais forte do que eles, é todo domingo, é todo culto, é toda reunião. Pessoas atormentadas, queridos. Eu estava falando para a Giovana, vindo dentro do carro, a gente estava conversando a respeito de algumas coisas, a respeito do como o inimigo ataca pessoas que se tornaram esquizofrênicas espiritualmente dizendo, ao longo dos anos, porque negociaram a prioridade. Esquizofrênicas espirituais. Você já esteve lidando com alguém assim? Hoje eles são um foguete, amanhã parece que eles estão mortos. Sabe o que é isso, queridos? Tormenta. Pessoas atormentadas. Porque o diabo, de fato, ele tem estratégias para nos paralisar, para nos atormentar. Mas quando nós entendemos a prioridade da restauração, a gente restaura tudo na vida. E quando nós aprendemos a restauração, a primeira coisa que nós precisamos aprender, Deus nos deixa um caminho. Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, de todo o nosso coração. E o próximo como a nós. Por que Deus não colocou você em segundo plano? Por que Ele colocou o próximo? Porque o resgate está no coração de Deus. Existem coisas que você nunca vai conseguir fazer por você mesmo. Você vai precisar de outros. Então deixa eu dizer para você, seja humilde o suficiente para baixar a guarda e deixar que outros assistam você e te ajudem no processo. E se você precisa de ajuda, não pense que as pessoas têm uma bola de cristal, porque nós não temos bola de cristal. Ei, queridos, aqui não é uma casa de videntes, aqui é a casa de Deus. Então você precisa dizer para algumas pessoas que você está precisando de ajuda, para que eles possam te ajudar, porque o que nos paralisa, deixa numa cama e depois nos atormenta? A gente diz assim, nossa, passei por tudo aquilo, ninguém se importou, mas ninguém sabia. Se o Espírito Santo não revelar, ninguém sabe. Você precisa dizer. Fala, fiz caca, fiz besteira, e agora estou precisando de uma intervenção, alguém pode me ajudar? É simples assim, porque a igreja de Cristo, ela sempre esteve debaixo da condição do Espírito Santo, buscando resgatar aqueles que estão perdidos. Ela nunca se negou a isso, a igreja de Jesus na terra nunca se negou a isso, é para isso que ela foi levantada. Quando Jesus lê no templo a respeito de quem ele era, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele libera uma palavra sobre a igreja, dizendo que esse Espírito haveria de trazer sobre a vida daqueles que estão atormentados, libertação, cura, aqueles que estavam enfermos, visão aos que são cegos. A igreja tem um papel, o papel do resgate do outro. Deixa eu dizer para ti, enquanto você resgata outras pessoas, Deus resgata você. Aprenda esse princípio. Amados, eu não me lembro, não é orgulho, é só para uma compreensão da dinâmica daquilo que nós estamos compartilhando. Eu não me lembro a última vez que eu orei por mim, porque eu não tenho tempo de orar por mim enquanto eu oro por vocês. Mas enquanto eu oro por vocês, Deus está cuidando da minha casa, Deus está cuidando da minha saúde, Deus está cuidando dos meus, Deus está cuidando de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Por quê? Porque eu entendi o resgate do outro, a minha preocupação e os meus olhos estão naquele que fez os céus e a terra, autor e consumador da minha fé, o qual eu não negocio de maneira alguma.
Eu vi o pastor Everson falando de manhã algumas coisas e algumas coisas me chamaram a atenção. Sabe, amados, foco na prioridade é tudo. Ouvimos muitas prioridades aqui, desde sexta-feira. Eu não sei qual é a que te pega, mas foco na prioridade é tudo. Essa semana eu estava conversando com o Lucas, nosso filho mais novo, mora conosco ainda, ele estava meio desorganizado em algumas coisas. Eu passei na porta do quarto dele, senti o desacerto, queridos, espiritualmente. Falei, filho, deixa o pai falar um negócio para você, foca. Não perca o foco naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ele não estava falando nada. Ele falou, você acha que eu estou desfocado, pai? Eu falei, muito. Foco. Foco é tudo. Quando nós estamos focados na prioridade que Deus está nos chamando, seja ela qual for a prioridade que Deus está convencendo você desde sexta-feira, quando nós estamos com foco, nada pode nos distrair. Queridos, eu fiz uma conta esses dias rápida. Deixa eu dizer para você. De novembro para cá, a gente vai entrando numa decrescente por conta do final do ano, em relação ao comprometimento das pessoas com o reino, com o evangelho, sobre muitas coisas. E tem muitos ministérios na igreja acontecendo e funcionando ao mesmo tempo. Então, de novembro para cá, queridos, eu e a Giovana, nós passamos assim pelo vale da sombra da morte. Porque é assim, todo mundo pensa só em si. O louvor só pensa nele, o Kid só pensa nele, a diaconia só pensa nela. Todo mundo só pensa em si, queridos, e não tem problemas nisso, queridos. Todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa viajar, todo mundo precisa sair, e eu, inclusive, abençoo isso porque eu creio nisso. Temos que ter tempo com a família. Onde eu quero chegar com você? Não é que eu estou denegrindo os irmãos que o fizeram, é que eu estou dizendo que existe um momento da caminhada que você se vê sozinho, porque todo mundo teve a sua prioridade. Mas existem alguns que a prioridade deles é a de Deus. E eles não podem soltar. Porque se eles soltarem, vai complicar. Então, de novembro para cá, queridos, sabe o que eu fiz? Chamei a Giovana, dobramos o nosso joelho e falei, amor, vou olhar para o autor, consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ainda que fique eu e você em todo esse processo, com todos os ministérios, daqui a pouco todo mundo recupera, todo mundo volta e Jesus não vai largar da nossa mão. Eu olho para Jesus, queridos. Eu não quero saber se você ficou um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu quero dizer para você o seguinte, o fato de você ou eu passarmos por momentos assim, a única coisa que eu preservo, eu não deixo ninguém na cama. Todos que voltam, eu estou de braços abertos. Já festaram, já descansaram, já fizeram tudo. Agora voltaram. Eu estou de braços abertos. Sabe por quê? Porque eu tenho um foco na prioridade. A prioridade minha é Cristo. Sobre todas as coisas, porque eu entendi que existe um corpo. E esse corpo precisa ser cuidado e ele depende dos cuidados de um dos outros. Uns para com os outros. Foco. Foco na prioridade. A minha prioridade nesses dias tem sido, por isso eu preparei essa palavra, eu poderia ter falado sobre muitas outras prioridades, mas eu quero falar sobre a prioridade do resgate por conta disso. Eu não tiro os olhos de pessoas. Queridos, tudo isso aqui para mim vai passar. A gente almeja ter prédio melhor, ter isso, ter mais espaço, para as pessoas não passarem o constrangimento que passa, que tem que sentar quase no degrau Nós desejamos, está tudo certo, não temos problema quanto a isso, mas deixa eu dizer para você, o meu alvo são pessoas. Queridos, nós estivemos na África, a gente se reunia debaixo de árvore, no barro, sol de 586 graus, 8. Se eu olhava assim, não tinha um instrumento. Eu nunca adorei tanto na minha vida como eu adorei naquele lugar nos dias que estive ali. Nós aprendemos adoração naquele lugar, não aprendemos amor. Eu achei que eu sabia o que era adoração, queridos. Eu aprendi adoração naquele lugar. As pessoas não dependem de instrumento, de equipamento.
Todos os cultos que nós fazíamos, os cultos demoravam 5 horas, e eles num gás e eu só o cadarço. O que eu estou querendo dizer para você? Ah, pastor, mas o senhor quer nos comparar com a África? Não, queridos, não tem problema a gente ter tudo isso, está tudo certo. Deus nos deu isso como nação. O Brasil é uma bênção, nós somos prósperos. Mas eu estou querendo dizer para você, o que determina a condição da nossa adoração não são os lugares. O que determina a condição da nossa adoração é o nosso coração. É quando nós temos prioridade e foco nas coisas certas. É quando de fato a gente pensa no outro, é quando de fato a gente pensa em Deus. É quando a gente pergunta para Deus, Senhor, como o Senhor vê tudo isso? Como o Senhor enxerga tudo isso? O que está acontecendo, Senhor? Por que tantas pessoas acamadas? Por que tantas pessoas paralisadas? Por que, Senhor? O que está acontecendo de fato, de verdade, com a igreja dos nossos dias? Por que nós não temos um avivamento? Os irmãos estavam em 120 no cenáculo, queridos. Deus fez assim, ó. Encheu aquele lugar. Eu sonho com esse dia. A gente precisa entender as prioridades que Deus tem colocado nas mãos da igreja nesses dias é para trazer Deus de volta. Porque Deus, Ele falou para os profetas antigos, Ele diz, Isaías, é o vosso pecado que faz separação entre vós e eu. E sabe como vocês pecam? Vocês pecam porque vocês não discernem as coisas, nem tempos e estações, e nem as pessoas e os movimentos e os moveres do meu espírito. Nós não discernimos, mas nós desejamos avivamento. Nós achamos que nós fazemos uma coisa ou outra, e por aquilo que nós fazemos somos aprovados. Hoje de manhã, o pastor Everson desceu a linha aqui e falou, é isso mesmo. Ele falou, talvez nunca mais eu pregue aqui, porque o Ministério de Louvor não vai mais querer tocar para mim, mas é isso mesmo, foco nas coisas erradas. Performance. Deus não quer a sua performance. Filho meu, de tudo que você tem que me dá o teu. É isso que Ele quer de nós. Nós precisamos ser uma igreja que prega a verdade e vive a verdade e somente a verdade, sobre todas as coisas a verdade, foco nas prioridades que Deus tem nos conduzido. E eu finalizo com você, querido, dizendo para você o seguinte, porque já deu nosso horário, eu finalizo com você dizendo para você o seguinte, aquele homem, ele recebeu o milagre, o servo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que o centurião foi questionado em alguns momentos por outras pessoas. O texto não relata isso, mas isso é o cotidiano da vida normal, de todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer estação. Aquele centurião em algum momento deve ter ouvido algo assim, meu, esquece isso aí. Você tem tantos outros servos, você tem tantos outros empregados, esquece. Mas ele deve ter lembrado o quanto aquele servo um dia foi útil para ele. Ele deve ter lembrado, ele deve ter dito assim, olha, vocês não conviveram e não passaram o que eu passei ao lado desse homem. Este homem, para mim, ele já foi muito importante. Houve momentos na minha vida que vocês ainda não existiam e ele estava com a mão segurada na minha mão. Nós passamos tantas coisas juntas e eu não vou me esquecer daqueles que serviram em meu nome. Eu não vou me esquecer. Deus não se esquece do que você fez para ele, filho, filha. Os homens podem esquecer, podem questionar, mas Deus não se esquece do que você fez para Ele. Os dias que você esteve pregando em nome dEle, os dias que você cantou em nome dEle, tantas outras pessoas que você discipulou em nome dEle, Deus não se esquece disso. Os homens podem se esquecer, a mãe pode se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece, porque Deus tem o seu nome escrito na palma da mão dEle, e tudo que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai levar a termo. Não importa a condição que você está hoje, importa para onde Ele quer te trazer de volta. E Ele falou, não abra mão, Jesus. Eu preciso de um milagre na vida dele. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, não precisa, Senhor. Basta uma palavra sua. E deixa eu dizer para você, basta uma palavra dele hoje, eu creio que ela está aqui. Deus está trazendo muitos de vocês de volta.
Você vai sair deste lugar, e eu libero essa palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Você vai sair deste lugar completamente restaurado na sua percepção de quem você é em Deus. O diabo tem tentado contra as nossas vidas. Ele paralisou muitos de nós, deixou alguns de nós acamados por tempo, atrofiados. Alguns chegaram ao ponto da loucura, atormentados. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a igreja nessa noite. Deus vai reposicionar você. Deus vai trazer você de volta. Aonde houve vergonha, Deus vai restaurar. Por quê? Porque Deus está comunicando a você que agora Ele te levanta como uma pessoa de prioridade. Você está se tornando uma pessoa de prioridade. Você não faz mais por conveniência, ou porque você gosta ou não gosta de alguém. Você agora faz porque Ele fez por você. Daqui para frente, Deus está colocando uma igreja que faz por aquilo que já foi feito, e não por conveniências e sabores e dissabores. Quantos recebem essa palavra? Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Amados, eu amo você. Eu amo você. A minha oração é para que essa palavra ela possa cortar entre o espírito e a alma, entre a junta e a medula, e essa semana seja uma semana de confrontos para você. A minha oração é para que aquilo que Deus deu a você nesses dias, e você que veio só no culto da noite, é que essa palavra possa trazer você de volta ao centro da vontade de Deus. O porquê que você está acamado. Tem muitos irmãos aqui querendo segurar na sua mão para levantar você dessa cama. Nós vamos finalizar com um apelo. Ah, pastor, não vai caber, nós tira todas essas cadeiras para lá. Mas você que se vê ao longo dos anos na igreja, e você se sente dentro da casa, mas você parou, e você deseja dizer, Senhor, eu não quero mais essa paralisia para a minha vida. Eu quero finalizar com a prioridade da restauração. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar para que Deus possa restaurar tudo que você tem perdido, e tudo que Deus tem para você nesses dias vai acontecer. Pastor, isso aqui é uma palavra motivacional? Não é, queridos, é uma decisão pessoal. Pastor Everson falou sobre decisão pessoal hoje de manhã. Uma das questões da prioridade na nossa vida é a decisão pessoal que cada um de nós tomamos com aquilo que nós recebemos. Então, se você tem recebido essa palavra e ela de fato faz sentido para você, Deus quer tirar você da maca, da cama. Deus quer tirar você dessa condição de paralisia hoje. E Deus quer colocar você de novo no centro da vontade dEle para servir naquilo que Ele tem. Pastor, o senhor está falando de ministério, está precisando de nós na igreja. Queridos, é além disso. Deus está levantando homens e mulheres nessa noite que vão pregar o evangelho lá fora, que vão fazer diferença nas escolas, vão fazer diferença no seu trabalho, vão fazer diferença na sua casa, na sua família. É isso que Deus está fazendo. Houve um momento na sua vida que as pessoas olhavam para você e elas desejavam a Jesus Cristo. O que Deus está fazendo nesta noite é restaurando na sua vida a condição da prioridade, onde as pessoas possam olhar e desejar a Cristo novamente, porque eles veem Cristo em você. É isso que Deus está fazendo. Não tem um passe de mágica. Nós estamos aqui desde sexta-feira e não tem um passe de mágica nisso. O que tem aqui, pastor? Tem a nossa fé e o nosso coração no altar. Então você que veio à frente, comece a orar. Se os líderes puderem nos ajudar orando por essas pessoas, igreja, estenda a sua mão para cá, nós estamos finalizando. Nós queremos colocar a vida dessas pessoas diante de Deus, debaixo de uma unção, de uma graça. Pode se aproximar dessas pessoas, liderança. Coloque as mãos nos ombros delas. Vamos orar para que Deus de fato possa restaurar aquilo que foi roubado, que foi perdido. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar pela fé, Senhor, não pela imposição das nossas mãos humanas somente, mas por aquilo que o Senhor está fazendo, além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. O Senhor está movendo a vida dos teus filhos, Pai. Os teus filhos que foram acamados, ficaram paralisados e alguns até atormentados.
Nós queremos declarar, Senhor, que possa ser quebrado esse ciclo na vida dos teus filhos nesta noite. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Os teus filhos que já foram canais de bênção lá fora, que foram usados com poder e autoridade, com ousadia, eles sejam restaurados debaixo do mover da unção do teu Espírito Santo. Todo espírito, Senhor, que tem tirado os teus filhos do centro, do foco, toda paralisia, Senhor, que veio sobre a vida dos teus filhos, nós declaramos, caia por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espíritos contrários que impedem os teus filhos de avançar, nós queremos declarar, Senhor, a unção da restauração, a unção do resgate, a unção, Senhor, do reposicionamento. Profetizamos, Pai, um tempo onde o Senhor está posicionando os teus filhos como nunca antes eles foram posicionados. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, uma unção dobrada de graça e de favor. Pai, nós declaramos agora a unção que despedaça todo jugo sobre a vida dos teus filhos, o reposicionamento da tua palavra e da tua unção. Pai, no nome de Jesus, na autoridade do teu nome santo, Senhor, faz de novo todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos um tempo de avivamento pessoal, um tempo de avivamento na vida dos teus filhos, um tempo de avivamento, Senhor. Nós declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor está fazendo nesta noite. Pai, na autoridade do nome de Jesus, separa os teus filhos para esta obra, Senhor. Separa os teus filhos debaixo deste chamado e desta vocação. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Muito mais do que uma unção humana, a unção do teu Espírito Santo trazendo um renovo, uma restauração. Vivifica, Senhor, os teus filhos nesse tempo. Pai, nós os abençoamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que os teus filhos possam se tornar testemunhas vivas daquilo que o Senhor está fazendo. Que esta unção seja uma realidade na vida e através da vida deles. Pai, nós profetizamos, aonde abundou o pecado e a vergonha, possa superabundar a tua graça. Nós declaramos, Pai, um tempo de restauração, um tempo de avivamento, um tempo de conquistas na vida dos teus filhos. Derruba por terra, Senhor, tudo aquilo que causou danos, tudo aquilo, Senhor, que paralisou, toda a projeção humana contra a vida dos teus filhos, toda a impossibilidade, Senhor, espiritual contra a vida dos teus filhos, nós cancelamos nesta noite. Nós declaramos da cabeça aos pés um tempo, Senhor, onde os teus filhos possam experimentar do teu poder, do teu avivamento. Sopra, Espírito Santo, sopra uma unção específica, uma unção de graça, de autoridade, de transformação. Sopra uma unção sobre a vida dos teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Muda a sorte, muda a realidade, Senhor, que os teus filhos possam sair deste lugar, assim como Josué e Caleb, cheios da autoridade do teu Espírito Santo, com a visão do alto, com a visão do reino. Nós abençoamos os teus filhos nesta noite. Vem, Espírito Santo, vem e faz de novo, Senhor, na autoridade do teu nome santo, Senhor. Faz de novo, sustenta os pés, Senhor, sustenta a fé, sustenta os sonhos, os projetos. Toca, Senhor, da cabeça aos pés. Eu declaro, Senhor, o campo emocional, físico e espiritual do teu filho seja tocado na integridade do teu Espírito Santo. Faz uma separação, Senhor, nesta noite. Tempo de restauração, de conquista, tempo de visitação. Nós abençoamos os teus filhos, Pai, e declaramos um recomeço. Haja um recomeço, Senhor, um novo começo, em nome do Senhor Jesus, um novo começo, Pai. Sopra, Senhor, sopra mais uma vez,
Ô Espírito Santo, sopra, derrama graça, derrama unção, poder, autoridade, toda vergonha, Senhor, todo medo, toda insegurança, nós cancelamos todo espírito de acusação, nós derrubamos por terra e nós profetizamos os teus filhos a cada dia mais limpos, limpos, limpos da tua presença, cheios de unção de graça, cheios de autoridade, que o teu mover, Senhor, venha sobre eles, que a tua unção, Senhor, possa separá-los. Seja uma noite de milagres neste lugar, Senhor, noite de milagres, noite de unção, noite de restauração. Restaura, Senhor, restaura como foi com Davi, o tabernáculo de Davi. Restaura, Senhor, a vida dos teus filhos sobre todas as coisas. Impulsiona os teus filhos no novo tempo. Impulsiona os teus filhos, Pai. Dê a eles autoridade, autoridade contra o mal, autoridade espiritual, física e emocional, autoridade em casa, autoridade de governo da palavra, autoridade do teu Espírito Santo sobre os teus filhos nesta noite. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, nós profetizamos. Vem, Senhor, vem com o teu bálsamo, vem com o teu refrigério, sara as feridas, Senhor, cura tudo aquilo que causou paralisia no emocional e no físico, levando ao espiritual. Nós declaramos cura, cura, cura do teu Espírito Santo, mover das tuas mãos, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, você que veio aqui à frente, eu vou fazer uma oração. Se você desejar, você vai repetir comigo, você vai dizer após mim, ok? Diga assim, se você deseja: Senhor Deus, em nome de Jesus, nesses dias e nessa noite, eu entendi que Tu és um Deus de prioridade, e a prioridade nessa noite é a restauração de quem eu sou, na minha identidade, no meu chamado, vocação. Pai, eu declaro, caia por terra tudo que tem alcançado a minha mente, impedindo eu de estar no centro da sua vontade. Nesta noite, eu quero declarar, põe a mão sobre a sua cabeça, eu quero declarar todo sofisma, toda mentira de Satanás, todo pensamento contrário, eu declaro, caia por terra nesta hora, e o teu Espírito Santo me encha de poder, de autoridade, e que eu viva os melhores dias da minha vida, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quantos estão felizes? Digam amém. Quantos entendem que Deus iniciou algo nessa noite? Digam amém. Eu quero liberar você debaixo dessa palavra de autoridade, de graça. Ei, amados, você nunca mais será a mesma pessoa. Não por conta de mim, do Murilo, do pastor Everson que pregamos aqui, mas porque Deus de fato marcou algo conosco nesses dias. Nós não seremos mais os mesmos. Eu queria que você estivesse se preparando para o ano que vem. Ano que vem nós não vamos fazer conferência no período de carnaval, nós vamos fazer retiro num sítio. Nós vamos mergulhar 3, 4 dias lá ano que vem. Ao término hoje já vai estar aberta a inscrições para o ano que vem. Mira no QR Code aí e não perca a oportunidade. Eu creio que o que Deus haverá de fazer em 2026, nessa comunidade, através dessa comunidade, é aquilo que Ele está nos alinhando com outras comunidades da cidade.
Esse é um ano que Deus vai dar a cidade na mão da igreja. A comunidade Amor e Graça e outras igrejas da cidade vão avançar nesse ano. Presidente Prudente será alcançada na autoridade do nome de Jesus. Há um tempo de graça sendo derramada sobre a nossa cidade. Há uma estação, Deus tem comunicado isso ao nosso espírito. Há uma estação onde a igreja irá avançar contra os fortes do inimigo, e ela haverá de prevalecer, e toda arma forjada contra a igreja neste ano não prevalecerá. Ei, crente, deixa eu dizer algo para você. Esse é um ano onde Deus vai colocar ferramentas e armas espirituais nas suas mãos. Eu sinto de liberar isso sobre a sua vida. É um tempo que, se você de fato discernir os tempos, as prioridades e as estações, você vai receber algo do Senhor como nunca antes. Deixa eu dizer para ti, eu vejo algumas pessoas, o Espírito Santo está ministrando isso. Você tem feito muita força dentro da sua casa. Esse tempo de força está cessando hoje. Não é mais pela força do seu braço. O Espírito de Deus haverá de transformar a condição dentro da sua casa. Eu vejo salvação dentro da sua família. Esse será um ano de muitos testemunhos. Deus haverá de usar a sua vida, não por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Deus está liberando uma unção, uma graça. Deus está liberando. É tempo de salvação no meio dos seus. Deus tem prioridade. A prioridade da restauração vai acontecer lá também. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Graças te damos. É tempo de salvação na nossa casa e na nossa família. É tempo de salvação no meio dos nossos. Oh, Espírito Santo de poder e de autoridade. Visita, Senhor, tem liberdade na nossa casa, na vida dos nossos. Tem liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não queria parar, não. Amanhã é véspera de feriado. Mas nós temos uma multidão de crianças aqui atrás no Kids. E com certeza as professoras estão clamando para o nosso término. Então abra suas mãos, eu quero te abençoar e te liberar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você. Que o Senhor te dê a paz que somente Ele pode te dar. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho seja a palavra do Senhor nesses dias. E que o Espírito Santo de Deus possa te encher de poder, novas línguas, uma nova unção, uma nova atmosfera, um novo mover. Que a movimentação do Senhor vá com você na sua casa, no meio dos seus. Assim nós te liberamos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amamos vocês. Amamos vocês. Deus abençoe, amados.